Hoje vamos ter uma live muito importante, investigando a Bíblia. Vocês que já estudaram os textos sagrados, tanto do judaísmo como do cristianismo, será que existem evidências que não encontramos ainda respostas para a origem de certas manifestações, certos personagens que tinham habilidades diferenciadas, fenômenos, seres que se manifestavam? De onde eles vinham? Quem são os anjos? O que eram as carruagens de fogo? O que eram aquelas habilidades que os profetas manifestavam? Aqueles artefatos, as tecnologias que supostamente vinham de Deus e dos anjos? Será que nós temos consciência do que de fato aconteceu naquele período histórico? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da live: evidências ufológicas na Bíblia. E o que significa isso? Para responder essa pergunta, eu trouxe um grande amigo, pesquisador de Dáquila, Cássio Eduardo. Vai ser um prazer trocar as pesquisas e informações que ele tem com a gente para o nosso avanço, não só consciencial, mas também do conhecimento. Todos juntos em busca dessa unificação. Vamos mostrar hoje as evidências ufológicas na Bíblia, não é isso? Bem-vindo, Cássio. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Uma boa noite, Rafael Hungria. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você nesse programa. A gente já trabalha juntos em Dáquila, né? Ali na recepção das pessoas, passando informações. E aqui com você no programa, partilhando esses conhecimentos, né? Eu até gostaria realmente que você também contribuísse com os seus conhecimentos para que a gente possa enriquecer bem esse bate-papo, né? Então, assim, a ideia desse programa não é um curso de teologia, ou muito menos desmerecer a Bíblia, né? Dizer alguma coisa contra a Bíblia. A ideia é procurar informações, coisas que estão ali meio que sem pé, sem cabeça para quem lê, né? E a gente vai investigar isso juntos. Verdade. Nós, em Dáquila, temos o objetivo também de pesquisar as religiões, a história da humanidade e realizar também essa unificação dos conhecimentos e buscando até desmistificar com evidências de que muitas coisas que ocorreram no passado podem ser explicadas hoje com um olhar mais moderno, inclusive baseado na ciência. E é isso que o Cássio vai mostrar para a gente hoje. Então, o que significa evidências ufológicas na Bíblia, Cássio? O que significa esse termo? Porque ufologia tem a ver com seres extraterrestres, discos voadores, ou pode ser expandido para uma compreensão ainda maior nesse termo? Que na verdade, né, quando a gente pesquisa a ufologia, a gente não está falando apenas assim de objetos voadores não identificados, porque assim o nome, né, no começo mesmo assim, se a gente for ver, é uma sigla em inglês que em português é OVNI, né, objeto voador não identificado. Mas que a ufologia, qualquer manifestação de luz, ou portal, né, ou som, pode ser vibrações sonoras, pode ser holografias, pode ser qualquer manifestação de luz, isso é uma pesquisa dentro da ufologia. Qualquer coisa que a gente não está conseguindo identificar, né, com os nossos aparatos científicos, ou com as explicações que nos são dadas, porque é interessante que a maioria das vezes, Rafael e o público que está aí acompanhando, a explicação que nos é passada, ela não é uma coisa assim, uma explicação que nos convença. Nós não somos convidados também a questionar. Nós somos proibidos de questionar. Então, tem muitas coisas que acontecem e a gente, os nossos mentores, né, os nossos professores, aqueles que têm autoridade sobre nós, o pai, às vezes o padre, o pastor, fala, olha, é assim. E se você questionar isso, é um pecado. É um dogma de fé e isso não se questiona. E às vezes nós ficamos numa situação assim, mas peraí, mas está acontecendo alguma coisa estranha. E eu queria uma explicação. Não, isso é um dogma de fé e é melhor não mexer com isso. Então, às vezes, a gente está em uma pesquisa, passa uma luz, manifesta uma holografia, um som diferente, ou de repente até mesmo a natureza se manifesta de uma forma atípica. Essa pesquisa ufológica nos leva a entender cada uma dessas manifestações. Então, a ideia desse programa, Evidências Ufológicas da Bíblia, é para olhar para a Bíblia
e olhar todas aquelas manifestações e a gente ter a liberdade de perguntar, sabe? De questionar, porque somos questionadores. O que está acontecendo aqui? Isso aqui não é contraditório? Porque nesse livro diz uma coisa e no outro diz outra, né? E esse cara com uma força imensa, e essa pessoa com, parece que está com um artefato aí, o que quer dizer isso? É milagre? É tecnologia? Né? Será que essa manifestação aqui desse profeta é a vontade dele? Ou é a vontade de Deus? Sabe? Ou é uma questão política, social, econômica? O que está acontecendo aqui? Então a ideia realmente desse programa é isso. É nos levar a questionar. E também investigar a presença de certas inteligências, né, naquela época, que segundo a história eram manifestações divinas e muitas vezes eram interferências de outros seres, né, que na verdade não deixam de ser como nós, humanos, de outras raças, né? Por isso que o tema da ufologia está misturado com essas evidências na Bíblia, que muitos dizem ser a presença extraterrestre. Então, assim como existiram os anjos que vinham realmente do céu, haviam também interferências de outros grupos, né? A gente vai explorar um pouco isso hoje também. Nós já falamos dos Anunnaki aqui no canal, já falamos de outros grupos que visitaram a Terra, e na Bíblia está repleto de evidências da presença desses seres, né? Cássio, você, durante um bom tempo, você participou, né, da igreja. Conta um pouco da sua história para o pessoal entender. Eu, quando tinha 18 anos, né, eu fui participar da Igreja Católica e fui fazer o curso de Crisma, e foi aí que eu tive realmente um contato significativo com a Bíblia. Comecei a ler e tal, na formação do Crisma. Depois eu me tornei um catequista. Então, começava ano, terminava ano, as turmas de Crisma iam se formando, e eu, nesse período de um ano, eu acabava lendo a Bíblia inteira. E sempre convidava também os crismandos a terem essa curiosidade de pegar de Gênesis e, de repente, chegar em dezembro, né? Pegava Gênesis lá em fevereiro e chegar em dezembro, concluir o livro do Apocalipse. Então, muitas vezes eu fiz isso. E durante essa pesquisa dentro da igreja, eu me tornei, assim, um palestrante, né? Por muitas vezes eu coordenei também grupo de palestras, né? Fui palestrante também de encontros de casais. Então, assim, eu vivi dentro da Igreja Católica durante 18 anos. E nesses 18 anos foram, assim, anos de pesquisas mesmo, sabe? Sempre gostei realmente de me aprofundar naquilo que eu me proponho. E nessas pesquisas eu comecei a me deparar com algumas contradições nos livros da Bíblia. Só que era interessante que todas as vezes que eu queria dividir isso com alguém, né, e levantar alguns questionamentos, eu sempre escutava isso: olha, é melhor não questionar isso. Isso é um dogma de fé. Né? Melhor não mexer com isso. E isso me incomodava. Então eu sempre acabei fazendo a minha pesquisa em paralelo, sempre fiz as minhas anotações e pensando, poxa, um dia eu vou ter alguém, um grupo, um lugar onde eu possa realmente dividir esses conhecimentos, trocar essas figurinhas. E depois de muito tempo acabei encontrando o Dáquila, né? E lá realmente a gente se dedica a essa área do conhecimento também. Entre várias áreas do conhecimento, né, o estudo da Bíblia, ou a própria, um olhar para a teologia. Não é, a gente não faz um estudo teológico, mas a gente está olhando sempre para esse ramo de estudo com o nosso ponto de vista, né, com a nossa percepção. Então, essa é a ideia. Legal. Muito bom, Cássio. Então, vamos lá. Evidências ufológicas na Bíblia. Vamos começar, então, a introdução do tema. Manda bala aí. É exatamente na questão da criação. Porque, assim, é interessante, gente, que todas as vezes que tem uma manifestação de Deus, né, que dentro do... existe um nome para isso, é teofania. Todas as vezes que Deus se manifesta, é muito confuso pro autor ali, para quem está escrevendo o livro de Gênesis. É interessante, gente, terem esse olhar, porque às vezes a gente pensa que a Bíblia caiu do céu, né, que a Bíblia já veio toda montadinha do jeito que ela está, né? E algumas versões têm 66 livros, outras versões têm 73 livros, e vem essa questão, né? Por que numa versão tem mais, outra versão tem menos? A gente pode perceber, assim, que a Bíblia foi sendo construída com o tempo, né? E que os livros da Bíblia, eles foram sendo escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo.
Foi aonde começou a ser escrito os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Esses 5 livros, eles também são chamados de Pentateuco. E o livro de Gênesis, ele já começa dizendo sobre a criação. E no Gênesis capítulo 1, tem uma história de criação aonde não tem pecado. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada. Vocês que têm acesso aí à Bíblia, quer seja digital ou o livro aí na casa de vocês, dá uma olhada no Gênesis capítulo 1, que vocês vão ver que tem uma criação aonde não tem o pecado, não tem a semente do bem e do mal, não tem a ideia do pecado original. E Deus viu que tudo era bom. É uma história de criação. Quando vocês olham para Gênesis capítulo 2, já é outra história de criação. E nessa outra história de criação, Deus cria o homem. E o homem estava triste, o homem estava só. Peraí. Mas no Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou homem e mulher. E os dois estavam bem. E que a criação era perfeita. Como que no mesmo livro, no capítulo seguinte, começa uma nova história? Deus criou o homem, criou todos os seres, né? E esse Deus, que é a energia suprema, que é um Deus todo-poderoso, ele precisou descansar. E isso eu perguntava para ele, por que Deus precisa descansar? Se Deus ele é onipotente, ele é potência. Uma potência não cansa. Mas tá bom, Deus precisou descansar. E ele criou o homem e o homem estava sozinho. E mostra que o homem, na sua solidão, Deus apresentava para eles os animaizinhos, as fêmeas, né? Como companheira. E, gente, é engraçado isso. Eu ria com isso, né? Porque acabava ser cômico. Eu ficava imaginando Deus apresentando para o homem uma vaquinha, apresentando uma galinha, as fêmeas da criação, como uma proposta. O que você está achando dessa? E o homem dizia, não, eu não gostei. Não tá legal. Então Deus deu ao homem um sono profundo, tirou ali do seu lado um material genético, e daquele material genético ele fez a Eva. Deus, quando ele cria a Eva, ele tira do lado ali de Adão, aí sim Adão fica feliz. Por que para criar Adão Deus não precisou de nenhum material genético? Só precisou do barro. E soprou nas narinas. E ele se tornou um ser vivente. O porquê que para fazer Eva ele precisou desse material genético? É um questionamento. Por quê? E isso me fazia pensar. Isso me fazia refletir o porquê disso. O porquê de 2 histórias de criação. Uma tem a serpente. No capítulo 2 tem a serpente. Tem o pecado. O homem, então, ele é expulso do paraíso. E toda a história que vocês já conhecem. Mas essa história não tem no capítulo 1. Então, olhando para a Bíblia em Gênesis, nós vemos 2 histórias de criação. Então, assim, é interessante que quando Deus faz o homem, tem um plural, né? É façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é singular. Não é Deus dizendo, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. E aí tem alguns teólogos que dizem, não, isso aí é somente uma prefiguração da Trindade. Da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será? Será que esse povo que estava caminhando no deserto, sem identidade, não misturou um pouco as informações dos outros povos que já tinham uma história, uma gênese? Será que isso não aconteceu? Bem, Adão conhece a sua esposa Eva. E eles dão à luz, né? A Caim e a Abel. Abel, ele era pastor. Está lá na Bíblia. E Caim, ele era agricultor. E Deus pede uma oferta para eles. Quando Abel, que era pastor, gravem bem isso, ele vai pegar uma oferta, ele pega dos seus novilhos ali o mais perfeito, sabe? O mais novinho, perfeitinho. E ele faz aquela oferenda a Deus. E Deus ficou muito feliz. Já Caim, que era agricultor, ele vai para lá nas suas ofertas e pega
aquela coisa mais ou menos. E oferto mais ou menos para Deus. E está escrito o quê? Que Deus ficou feliz com a oferta de Abel, que era pastor. Mas ele não gostou da oferta de Caim. E Caim fica com inveja do irmão. E vai lá e mata o irmão. Somente voltando um pouco para a nossa história, para a arqueologia, lembrando que Dáquila também pesquisa essa questão da arqueologia, e nós encontramos vários furos na arqueologia. Vários. Né? Então, mas em alguns aspectos, a gente pode se apoiar na arqueologia. A arqueologia mostra que teve um período que o homem caçava, o paleolítico, né? Era coletor e caçador. E o homem foi evoluindo nesse processo aí, e ele se torna, entre um período chamado neolítico. O homem, então, passa a cultivar a terra. Nesse período que o homem começa a cultivar a terra, que alguns dizem que são há 10 mil anos atrás, outros há 40 mil anos atrás, enfim, eu não quero colocar essa questão da data, mas tem esse período que o homem, então, passa a plantar. E nesse período que o homem tem um contato com a terra, ele começa a plantar, ele começa a cuidar também da pecuária, sabe? O cuidado com a terra era a mulher que fazia. Então, a agricultura estava muito voltada para o feminino. Toda essa percepção, né, o ser minucioso que é a mulher, fez com que a mulher se dedicasse com a terra. E é interessante, gente, que se nós olharmos para esse desenvolvimento, a maioria das culturas começam, então, a adorar a Deus nesse período, segundo a arqueologia. E o que acontece? Isso se deve muito à presença da mulher. Então, para as tribos que eram agricultoras, as tribos que cuidavam da terra, tinham as sacerdotisas, eram as mulheres que estavam conectadas com a terra, com a Gaia e com Deus e a deusa. Interessante observarem isso também. Então, nessa história de Caim e Abel, está ali mostrando que o Abel, ele representa os pastores. E o Caim representa os agricultores. E vocês vão perceber que no decorrer desse programa, a gente vai, e dos próximos, a gente vai ver a trajetória dessa questão do masculino e do feminino. Então é importante também vocês olharem para isso. Né? Como Caim, ele vai lá e mata Abel, são os agricultores matando os pastores. E Deus amaldiçoando os agricultores. Porque Caim fala para Deus assim, bom, né, matei meu irmão e agora você me põe como um errante na face da terra. O primeiro homem que me encontrar vai me matar. Espera aí, gente. Não tinha outro homem. Não tinha. Como que ele diz isso para Deus? O primeiro homem que me encontrar vai me matar. Então, veja bem, gente. Entre o criacionismo, né, e o evolucionismo, tem uma outra linha de pensamento que é chamada da panspermia. A panspermia é a ideia exatamente de que a vida que tem aqui na Terra, ela veio de fora. E aqui no programa do Rafael, vocês já acompanharam muitos, né, que falam sobre esse tema. Então, ali, Caim já estava falando de uma coisa que já estava acontecendo, gente. Esses nefilins aí, que a gente está falando, que apareceu só depois, ele já estava presente. Já existiam outras criaturas de Deus ali na Terra. E aí Deus fala assim, olha, Caim, você vai sair com um errante e o primeiro homem que te matar, o primeiro ser aí que te matar, vai ser culpado do seu erro, do seu pecado, 7 vezes. E é interessante, gente, que Caim conhece a sua esposa, e aí ele tem filhos, e conta a Bíblia a genealogia de Caim, até Naamá ou Noema, dependendo da tradução. Gente, quem são essas pessoas? Então, quando Caim, ele fala isso, e ele mostra ali, né, uma relação com outras pessoas, então já existia. Essa panspermia é fato. Existia muita vida já, e tudo produto de experiência. Como vocês já viram aqui, a presença dos Anunnakis e o que eles fizeram.
Depois, gente, que Caim sai como errante e tal, é que Adão conhece Eva. Toda vez que a Bíblia diz conheceu Eva, o fulano conheceu fulano, é que teve relações sexuais. Então diz que depois da morte de Abel, Adão conhece Eva e dá à luz a Sete, que significa aquele que veio para substituir o Abel. Então, tem teólogos que falam, gente, mas já Adão, naquela época lá, o povo não contava as mulheres, então Adão, de certo, teve filhas, e Sete teve filhos com as suas irmãs, e, gente, é um problemão isso. Não está escrito na Bíblia. A gente vai atrás do que está escrito na Bíblia. É isso que nós vamos fazer nesse programa. Está aqui? Vamos comparar.